boa noite. Está no ar o Jornal da Alterosa. Nos destaques da edição de hoje, você confere agora. Sobe para 22 o número de casos suspeitos de intoxicação por cerveja contaminada. Homem morre soterrado em obra na capital. Touro invade rua e vídeo viraliza. Concluído o inquérito da tragédia da Vale em Brumadinho. 16 pessoas foram denunciadas. O JA começa agora. Familiares de vítimas de intoxicação por dietileno-glicol após ingestão de cerveja Belo Horizontina prestaram depoimento na manhã de hoje. Enquanto isso, o especialista contratado pela Baker contesta a contaminação da água em análises de lotes da bebida. As análises revelaram que as cervejas de lotes mais recentes apresentaram níveis menores de dietileno-glicol do que as de lotes anteriores. Segundo o professor, a queda diminui a suspeita de vazamento nos equipamentos da fábrica. A quantidade de dietileno-glicol nas amostras, ela foi diminuindo ao longo do tempo. Então isso indica, isso pode indicar, isso é um indício de que a contaminação não foi constante ao longo do processo. O senhor descartaria inicialmente um vazamento? Eu não conheço a planta da fábrica, eu não poderia descartar. As concentrações, elas indicam um decaimento. Nas cervejas de 600 ml repassadas pela própria cervejaria, foi constatada a presença de quase 5 gramas de dietileno-glicol em cada garrafa. Segundo o professor, seria necessário mais de 160 quilos da substância para contaminar um tanque de 20 mil litros. Comparando 4,98 gramas de dietileno-glicol, que é encontrado em uma garrafa, com o que é indicado na literatura como sendo a dose tóxica, que é 80 gramas, que é 1,1 grama por quilo corpóreo, para uma pessoa de 70 quilos, isso indicaria um consumo de aproximadamente 16 garrafas de 600 ml. Para intoxicação letal, de acordo com o que estava descrito no artigo, com risco de morte. Um detalhe chamou a atenção. Segundo o professor, o resultado da análise da água recolhida de 4 lugares da cervejaria, o tanque, o trocador de calor, a caixa d'água e o restaurante, deu negativo para a contaminação por dietileno-glicol, ao contrário da perícia feita pelo Ministério da Agricultura. Eu não tive acesso aos laudos do Ministério. Os meus resultados, eles deram como não detectados. O senhor coletou água de onde? A amostra foi enviada pela Baker. Normalmente, todas as análises que eu faço, os clientes que enviam as amostras. É o procedimento padrão. Até agora, são 21 casos suspeitos de intoxicação, com 4 mortes. A polícia pediu a exumação de uma das vítimas, Maria Augusta de Campos Cordeiro, de 60 anos, que morreu no fim de dezembro na cidade de Pompéu, com os mesmos sintomas dos outros pacientes, após ter consumido a cerveja Belo Horizontina. Ingeriu a bebida no dia 20 e no dia 21 ela já começou a passar mal, já com sintomas muito fortes. No dia 25 ela teve um primeiro atendimento em Pompéu, mas foi tratado como uma desidratação. Já no dia 26 ela não conseguia levantar, tanto é que a ambulância teve que buscá-la em casa. Não conseguia mais andar, não tinha força nos membros, já com a confusão mental, e em 38 horas ela veio a falecer. Parentes de outros doentes estiveram hoje na delegacia para prestar depoimento. O meu irmão, 45 dias de hospital e está no CTI desde o dia 14. Os rins ainda continuam com esse problema, parece que é uma coisa que vai delongar muito tempo, paralisados, mas querendo dar algum sinal de melhora. Hoje ele está sem sedação, ele está acordando agora. Agora ele voltando aos movimentos. As famílias dizem não ter recebido apoio da Baker. Nós perdemos uma ente querida. A gente ainda tem que ligar para a Baker, eu acho assim, uma falta de respeito, um descaso. Ninguém da Baker entrou em contato com a gente não tem nenhum tipo de suporte. A gente não tem nenhum tipo de suporte deles, em nada.
A Baker informou que estruturou uma equipe multidisciplinar para prestar atendimento às vítimas e enfatizou que o desejo da cervejaria é entrar em contato com todos os atingidos, mas que, no entanto, por tratar-se de objeto de investigações pelas autoridades, as informações sobre os pacientes são confidenciais. Por isso, é preciso que as famílias tomem a iniciativa de fazer o primeiro contato. E os números aumentam a cada dia. Já são 22 casos suspeitos notificados de intoxicação por dietileno glicol. O último incluído na lista é um homem de Capelinha, no Jequitinhonha. Ele esteve internado durante 3 dias no Hospital João 23, aqui na capital. De acordo com a rede FEMIG, ele apresentava sintomas característicos da síndrome nefroneural: visão turva, tremor, espasmos musculares, redução na urina e relato de vômito e diarreia antes da internação. O paciente recebeu alta dia 19 de janeiro, mas segue em acompanhamento e o quadro de saúde dele é estável. E a Defesa Civil já alertou para o risco de novos temporais e enchentes, o que só complica a vida da população mais castigada até agora. Casos de BH e Contagem, cidades onde a união das pessoas ajuda no recomeço num momento de muita incerteza. Muito lixo, ali ao lado uma caçamba revirada, ao fundo uma equipe da prefeitura fazendo a remoção de tudo que restou. Tristeza, né? Tristeza, muita dó dos pessoal, né? Todo mundo culpa o poder público, né? Não é só o poder público, né? Tem muita gente, igual você viu mesmo, né? Muitas coisas, a pessoa joga negócio dentro do rio, né? Então vai ajudando tudo, né? A água invadiu o restaurante da dona Marilda. Nós tivemos mesa, freezer, a minha casa entrou, molhou meu sofá, meu rack, tapete, cadeira. Isso aí tem 40 anos que eu vivo isso aqui. Micro-ondas da dona Raquel tá aqui, ó. Ainda com alimentos que foram perdidos. Não sobrou nada. Tudo. Perdi tudo. Documento, material escolar da minha filha, da minha neta. Perdi tudo. Algumas pessoas já estão reconstruindo o que perdeu. Como é que foi? O que aconteceu aqui com o senhor? Eu tava dentro de casa aí, a chuva passou aí, derrubou meu muro aí, entendeu? E passando em cima do telhado, nós passamos por cima do telhado, lá quebramos o telhado e passamos por cima, não teve condições de passar pela frente da porta. Estamos agora aqui na Vila Barraginha, o Enderson nos chamou atenção por estar dessa forma aqui, né, o Enderson? Tá limpando tudo em casa agora? Tô limpando, tô vendo os danos materiais que tem lá agora e tentando tirar um pouco do barco dentro da casa para ver se tem condições de ficar lá agora, ver para reestruturar, o que conseguir reerguer de novo, né? Olha a casa, você vê a casa da minha sogra, como é que ficou aí. Essa casa da minha sogra, aí, ó. Olha como é que tá a situação aí agora aí. Olha, muita lama ainda? Lama chegou, tem condições, lama tá em tudo quanto é canto. Olha os quartos como é que foi. Olha você vê, ó. Aqui era a sua sala? Aqui era a sala. Olha o estado da minha casa, como é que tá aí. Agora eu te pergunto, cuidar com você pra não sujar. Tem condições de um ser humano viver numa situação dessa aí? Da maneira que a água foi subindo, e eu fui andando em cima das coisas, Quando a água jogou o sofá em cima da máquina, a água já estava aqui, ó. Falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu dei um jeito, pendurei, fiquei em pé em cima da máquina. Se não tivesse a máquina aqui, eu tinha morrido, porque a água tinha me matado. E aqui mesmo na vila, a comunidade Nossa Senhora de Fátima já se mobilizou para receber donativos. A gente percebe que muita gente já está pegando o que precisa, tudo bem organizado, a gente percebe ali, ó, roupa feminina, peças de frio. E a Renata é uma das organizadoras, né, Renata? Me conta, como é que está sendo tudo isso aqui na vila? Bom, a gente montou esse ponto de apoio para poder receber as pessoas, receber as doações. Também é um ponto de apoio para café da manhã, café da tarde. Então o pessoal traz as doações e a gente vai direcionando. As pessoas podem estar trazendo direto aqui. Aqui é a Capela Nossa Senhora Aparecida, Rua Jornalistas ou Tângulo EC, 588, Cidade Industrial. É aqui dentro da vila mesmo, tá? A gente fica aberto das 7 às 22 todos os dias. Tem algum telefone? Tem, é o 99115 4983. Além de Belo Horizonte, Ibirité e Contagem na Grande BH, outros 21 municípios decretaram estado de emergência por causa dos danos causados pela chuva. A região com o maior número de cidades em situação de emergência é o Vale do Rio Doce, que tem Goiabeira, Itanhobi, Açucena, Engenheiro Caldas, Córrego Novo, Tarumirim e Pingo d'Água. Em seguida vem a Zona da Mata com 6 cidades:
Astolfo Dutra, Coimbra, Reduto, Paula Cândido, Muriaé e Viçosa. Na região central, Ouro Preto, Diamantina, Itabirito e Rio Acima. E na região norte do estado, Ninheira e Rio Pardo de Minas são as cidades. No Vale de Jequitinhonha, Nanuque, Santa Rita do Sapucaí e a única do sul de Minas com status de emergência. Santa Rita do Sapucaí é a única do sul de Minas. Ao todo, 11 pessoas morreram por causa da chuva em Minas Gerais. A situação está complicada. Daqui a pouquinho a gente vai conferir a previsão do tempo e se há possibilidade de mais chuva, se tem alerta para amanhã em todo o estado. É já já. Um soterramento deixou um operário morto e outro ferido na rua Palmira, no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte, no início da tarde de hoje. Bombeiros e médicos do SAMU trabalharam no resgate das vítimas. Policiais também estiveram na obra, onde os 2 trabalhadores foram soterrados, em uma área de 1,20 m de altura por 80 de largura e 4 metros de profundidade. As vítimas estavam trabalhando nas tubulações quando a terra, que estava encharcada por causa da chuva, desceu. Segundo os bombeiros, um dos homens com idade aproximada de 55 anos morreu na hora. O outro foi soterrado em pé e recebeu os primeiros atendimentos com o corpo todo coberto pela terra. E um homem foi encontrado morto, entalado, preso em uma janela. Ele é suspeito de tentar assaltar uma oficina em Sete Lagoas, região central de Minas. O corpo do homem foi retirado pelos policiais. Segundo a PM, o dono da oficina contou que chegou para trabalhar e viu o homem morto dependurado na janela. A suspeita é que ele tenha entrado no local para furtar e ficou entalado na janela, o que pode ter causado asfixia. Uma travesti foi internada depois de ser esfaqueada em uma das regiões mais conhecidas de Belo Horizonte. Mesmo com uma faca cravada nas costas, ela conseguiu correr e pedir ajuda. O crime aconteceu na Savassi, região centro-sul da capital. A travesti, de 31 anos, chegou na porta de uma lanchonete na Avenida Getúlio Vargas, pedindo socorro. Ela mesma conseguiu tirar a faca, mas, segundo testemunhas, ela caiu no chão. O SAMU foi chamado e prestou os primeiros socorros. Ela foi levada para o Hospital João 23, onde os médicos constataram uma lesão pulmonar. A travesti segue internada em observação. Policiais militares analisaram imagens das câmeras do olho vivo, mas não conseguiram encontrar pistas que levem ao autor do crime. E uma casa amanheceu em chamas no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Vizinhos agiram rápido e ajudaram a conter o fogo e evitar uma tragédia. A casa fica nessa rua próxima à Praça do Cardoso, no aglomerado da Serra. Segundo populares, o morador conseguiu conter as chamas com a ajuda de vizinhos. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram no local, as chamas já haviam sido controladas. Informações preliminares dão conta que o incêndio teve início após um curto-circuito e faíscas teriam atingido o colchão. Vizinhos não quiseram falar com a nossa equipe. Em menos de 20 segundos, 2 bandidos furtaram uma moto que estava estacionada na rua, em Oliveira, no Centro-Oeste. Uma câmera de segurança flagrou a ação, que foi bem tranquila. Esta é a Avenida das Laranjeiras, no centro de Oliveira. O movimento é tranquilo. Do outro lado da via, 2 rapazes se aproximam de 2 motos que estão estacionadas no local. Com algo que parece ser uma chave micha, um deles destrava a direção da motocicleta. Os 2 ladrões, mesmo sem capacetes, montam no veículo e fogem. Depois do intervalo, tem mais uma dica de português com o quadro Rasgando o Verbo. E a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. Não saia daí. Muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão do tempo para amanhã em Belo Horizonte. E no estado também continua chuvoso, mas as informações para Minas você confere agora. Veja no mapa. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 26 graus. A temperatura vai de 17 a 34 em Montalvânia. Fica entre 14 e 30 em Ervalha. Vai dos 17 aos 33 em Iapu. E em Divinópolis, mínima de 15 e máxima de 35 graus. E toda
Toda vez que chove forte em Belo Horizonte, o Rio Arrudas vira notícia. E a pergunta que fica no ar é: como resolver este drama? Em busca de uma resposta definitiva, o EM.com colocou no ar o vídeo #PraEntender. Como ninguém aguenta mais a repetição de cenas trágicas toda vez que chove em Belo Horizonte, a gente fez esse vídeo para entender se os erros que a cidade cometeu ao longo dos anos com o Ribeirão Arrudas têm solução. O transbordamento das águas do Arrudas provoca sempre imagens impactantes, com resgates cinematográficos, cenas lamentáveis e muita revolta. E não é para menos, né? É difícil achar uma notícia mais velha do que essa. Olha só essas imagens. São dos anos 1970 e 1980, no século passado, quando houve registro de ao menos 7 grandes enchentes. O problema é que estamos em 2020 e pouca coisa eficaz é feita. O vídeo completo sobre os alagamentos no Ribeirão Arrudas, com entrevistas e análises, você confere acessando o site em.com.br. Agora a gente vai falar de um cumprimento muito comum. Todo mundo usa, mas nem sempre da forma certa. Bem, esse é o assunto para o Rasgando o Verbo de hoje, com a professora Cíntia Chagas. Olá, Cíntia. Olá. Hoje eu não vou falar olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar olá. Boa noite a todos e a todas. Por quê? Porque eu quero saber o que você acha desse modo de saudação. Boa noite a todos e a todas. Bem, é o seguinte, o que você acha eu não sei, mas a gramática acha isso completamente desnecessário. Por quê? Porque para a norma culta da língua portuguesa, todos já engloba tanto as pessoas do sexo feminino quanto as pessoas do sexo masculino. Portanto, dizer boa noite a todos e a todas seria uma incoerência, seria algo desnecessário, tá bom? Mas muitas pessoas preferem por questões ideológicas, por uma questão relativa ao gosto, tudo bem. Mas a gramática diz que não se deve falar boa noite a todos e a todas, ok? Muito obrigada, Cíntia Chagas. Beijo. Anunciou hoje 16 pessoas, incluindo o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, por homicídio doloso duplamente qualificado pelo rompimento da barragem de Brumadinho em 25 de janeiro do ano passado. O anúncio foi feito na tarde de hoje pela Procuradoria de Justiça. Promotores de um lado da mesa, Polícia Civil de outro. Um ano juntos, numa força-tarefa para descobrir por que a barragem da Vale em Brumadinho se rompeu e quem foram os responsáveis. 183 pessoas foram ouvidas, 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 94 computadores, tablets e celulares foram apreendidos. Nessa devassa digital, os investigadores descobriram o que eles chamaram de caixa preta, um ranking com as 10 barragens da empresa com risco considerado como inaceitável por ela mesma. E eles apostaram alto, né, para que não colocassem em risco a imagem da empresa junto ao mercado, junto aos acionistas. Isso ficou muito claro. Faltando 4 dias para o aniversário de 1 ano da tragédia da Vale em Brumadinho, a Polícia Civil Mineira e o Ministério Público Estadual entregaram uma denúncia à Justiça. Nessa denúncia, eles pedem a condenação de 16 pessoas por homicídio doloso duplamente qualificado. Entre essas pessoas está o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Segundo as investigações, ele sabia de tudo o tempo todo. Segundo a Força Tarefa, nos 85 volumes do processo entregues hoje, ficou demonstrado a existência de uma relação promíscua entre a Vale e a Tuvisud, empresa alemã que teria emitido laudos falsos atestando a segurança das barragens. Entre impactos reputacionais negativos decorrentes de medidas de emergência, segurança e transparência ou assumir riscos de causar os resultados ambientais e eventuais homicídios e mortes no caso de rompimento, a Tuvisud e a Vale entraram num conluio para a ocultação sistemática do poder público, da sociedade, de acionistas e de investidores sobre a real situação de gravidade, não só da barragem 1,
mas de no mínimo uma dezena de barragens da Vale em condições reconhecidamente inaceitáveis. Se condenados, os 16 denunciados podem pegar até 30 anos de prisão. E nós vamos trabalhar de uma forma muito firme, séria e serena para que não ocorra um esvaziamento na instância judicial. Na qualidade de promotor de justiça de Brumadinho e representante daquela comunidade, no dia que eu deitar a cabeça e achar que não tem solução, eu mudo de emprego. Por meio de nota, a Vale informou que está perplexa ante as acusações de dolo e que considera prematuro apontar a empresa como responsável por provocar deliberadamente a ruptura da barragem. E encerra dizendo que continua contribuindo com as autoridades. Você também pode nos ajudar a fazer o Jornal da Alterosa. Veja como é fácil. Se você registrou algum vídeo que vale ser exibido aqui, envie para a gente. Se tiver alguma denúncia ou sugestão de reportagem, você já sabe nosso número, né? Anota aí, 98814-1360. O DDD é o 31. Participe. E o vídeo que você vai ver agora também foi enviado por um telespectador. Quem passou nessa segunda-feira pela Prudente de Moraes, no bairro Cidade Jardim, região centro-sul da capital, levou um baita susto com a cena inusitada. A imagem de um touro solto tentando ser capturado chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. O touro parou o trânsito movimentado da Avenida Prudente de Moraes, que fica na região centro-sul da capital. Ele atravessa de um lado para o outro e causa a maior confusão na via. Um homem tentou capturar o animal com um laço, mas não conseguiu. Outro rapaz também tentou parar o touro e segurou ele pelos chifres. Boa noite para você e até amanhã.